mais uma vez bem-vindos aqui no meu cantinho do Ultimates Fátima Decovante. Nesse capítulo de hoje eu queria falar das férias, dos intervalos, como de agora, né? Natal, Ano Novo, ou outros intervalos em que a criança não vai à escola, ou seja, que nosso filho autista fica em casa o tempo todo e perde aquela rotina que é ter a terapia, ter a escola. Eu lembro que na época em que o Edinho tinha um comportamento mais difícil, esses intervalos não eram bons para ele, não eram bons e eram. Vou explicar. É que deixava o Edinho totalmente fora do hábito, da rotina de fazer todo dia a mesma coisa. Ele ficava muito agitado, ele não sabia direito como lidar com o tempo livre. E a gente em casa também não, né? Porque as pessoas sem autismo aproveitam o tempo livre para fazer coisas que nunca fazem, ou fazer mais daquelas coisas que gostam e tem pouco tempo para fazer. Mas no autismo nem sempre é assim. E ainda que seja férias, eles gostam de fazer as mesmas coisinhas, não todos, tá? Tô falando do Edinho. O Edinho gostava de repetir as coisas, de ter aquela estrutura. Isso fazia com que ele ficasse mais calmo. Então o desafio era esse, era o de montar uma rotina de férias para ele em casa. O que eu fiz? O que eu fazia, né? Eu tentava todos os dias fazer algumas atividades iguais, algo que se repetia todos os dias. Também sempre usei, desde que eu aprendi na escola, os materiais estruturados, pedagógicos, como eu mostrei numa das quartas-feiras, quando eu falei da comunicação não verbal. Lembra? Vocês que veem também os vídeos da quarta, os excelentes materiais da pedagoga Cláudia Moraes. Eu mostrei como é que se faz esse tipo de coisa e como é importante no dia a dia da criança em casa também, não só na escola, dos professores. Então eu fazia isso em casa com o Edinho, eu usava os pictogramas da hora do café da manhã, as imagens, né, da hora de dar um passeio, uma volta no bairro comigo, na hora de fazer uma atividade com as irmãzinhas, e elas adoravam ajudar, né? Elas adoravam serem as minhas assistentes, as segundas e terceiras mãezinhas. Então a gente tentava arrumar um jeitinho de estruturar mais ou menos o dia do Edinho. Então, eu falei que não era bom e agora eu vou falar a parte boa disso, das férias, dessa falta daquilo tudo igualzinho de quando não são férias. A parte boa é que é uma oportunidade para as crianças autistas treinarem essa flexibilidade na rotina. Pode não parecer muitas vezes, mas muitos deles se beneficiam também com a quebra da rotina. Nem sempre é uma coisa ruim quebrar a rotina. Nem tudo acontece igualzinho todos os dias. Isso faz com que eles percebam que o mundo não vai acabar porque alguma coisa mudou naquele dia. Dependendo do grau de autismo ou da fase em que a criança esteja, ela pode sim reclamar muito, ela pode às vezes até ter uma crise, né? Porque não está acontecendo aquilo que ela estava pensando que ia acontecer nesse período diferente de férias. Mas no geral, esse tipo de provocação de tirar um pouquinho daquela coisa de todo dia igual,
isso pode despertar nela também a curiosidade de saber, de aprender que às vezes as coisas mudam e que a gente sempre pode fazer outra coisa também prazerosa no lugar daquilo que estava sendo esperado. Com isso, eu tentava, nas férias, fazer muita coisa que o Edinho estava acostumado a fazer, ainda quando ia à escola. Tentava também fazer alguns trabalhinhos em casa, que ele também fazia na escola, né, para dar uma certa confiança nele, né, alguma coisa que, sim, isso eu conheço. Mas também fazia alguma coisa que não tinha, que a gente não fazia nunca, sabe? De repente, uma visita, um passeio que ele não estava esperando fazer, eu preparava um pouquinho antes, mostrando também, digamos, era um parque, eu mostrava a fotografia do parque, eu mostrava que a gente ia aqui, ali e lá, mas esperava para ver como é que ia ser. E às vezes a surpresa era muito boa, às vezes não era, mas muitas vezes sim. E com isso eu fui aprendendo que o Edinho podia ser mais flexível do que ele era. Ele começou mesmo, quando pequenininho, com um autismo muito, muito rígido. Como todo autista severo, eles precisam daquela certeza do que vai acontecer no dia, ter um certo controle, né, sobre o dia deles. O que não é uma coisa ruim, mas a gente podendo aos poucos, e isso eu digo com meses, com anos de experiência, de fazer com que eles passem pela experiência de fazer outras coisas que eles nunca fizeram. É isso que vai aumentando um pouco aquele mundo deles. De, tem dias, né? Começa com as férias, tem períodos em que é tudo diferente. Algumas coisas parecidas, outras não. E mais tarde, com o hábito, a gente vai fazendo também no dia a dia deles alguma coisa que também nunca faz ou faz nas férias, também vai introduzindo aos poucos, para ir misturando aqueles mapas mentais que eles têm. Lembra o papo também de uma quarta-feira que eu falei dos mapas mentais, de em determinados locais ou em determinadas situações fazerem tudo daquela maneira, só naquele momento. Então é misturando esse comportamento de que o que se faz em casa se pode fazer na escola, o que se faz na escola se pode fazer em casa. Isso vai dar assim, uma liberdade muito grande para os autistas, vai dar uma noção de que podem fazer outras coisas, misturar essas coisas e que pode ser uma coisa boa. As férias ou a quebra da rotina é bom, por exemplo, para tentar alguma coisa nova. Sempre que era férias, a gente tentava alguma coisa nova. Eu tentava no sentido de um novo alimento, por exemplo. Porque justamente aquela seletividade alimentar, né, que o Edinho tinha muita quando pequeno, de só comer determinados alimentos, era também um dos mapas mentais que ele formou. Ele come isso e outras coisas ele não aceita. Nas férias eu insistia, nas férias eu voltava a insistir. Algo que ele recusava, digamos, a carne, ele não gostava muito de carne, hoje em dia ele come de tudo. E eu introduzindo, eu fazia isso justamente nas férias, no tempo livre, porque era um jeito de quebrar justamente aquela rotina, aquele hábito cerrado de só fazer as coisas que ele queria fazer. Outra coisa, ir ao restaurante. As minhas filhas, sem autismo, amavam ir ao restaurante.
Mas o Edinho não tinha paciência, ele queria comer o que ele gostava, e que também era difícil, porque ele não gostava de quase nada, macarrão sem molho, assim, água e sal, e era sempre muito complicado. Mas mesmo assim, eu insistia, insistindo de uma maneira legal, tá? Não insistir de cobrar, fica sentado, tem que comer, não era assim. Mas era levando e dando meu jeito. No início eu levava a comida de casa, olha só, avisava ao garçom, enfim, maître, né, do restaurante, o caso que ele tinha autismo, eu levava comida especial. Tentava às vezes conseguir alguma comida, alguma coisa especial para ele, que fizesse um macarrão sem nada. E aos poucos a gente foi tentando outra coisa. Aí eu mostrava para ele o prato, dizia que esse não tinha, né? Eu fazia muito assim, o X não tem. Usava o pictograma com um X vermelho, que era o não para ele. Ele aos poucos foi aprendendo que o X era o não e aquele Vzinho, né? De check, verde, que aí ele sabia que era algo que podia. Aí eu falava que naquele restaurante não tinha aquela comida, ele ia ter que tentar. E claro, muitas vezes choro, drama, assim, aliás, não era drama, né? Estava sentido, era uma coisa que ele queria, não tinha, uma crise. Mas a gente foi insistindo, porque a experiência precisa ser passada. Se a gente, como pai e mãe, se amedrontar na primeira crise, né, na segunda, a gente desiste, a gente fica com medo de tentar. E eu percebia que a cada vez que eu tentava, parecia um pouquinho melhor, sabe? Até que não tinha mais crise, até que ele só reclamava. E a gente tentava, assim, conseguir alguma coisa que ele gostasse. Então, isso funcionava melhor nesses períodos de férias, onde, na percepção geral dele, e, sabe, não estou indo à escola, então vai ter muita coisa que eu não vou entender, vai ter muita coisa que vai ser diferente. Aí a gente criava essa oportunidade de fazer coisas que ele não tinha feito antes. Fazíamos foto, por exemplo, um dia que ele comeu lasanha pela primeira vez no restaurante. Eu só faltei chorar, de alegria, claro. Então eu fiz a foto e eu mostrei para ele mais tarde, quando a gente foi outra vez no outro restaurante, tipo, olha, você pode comer lasanha não só naquele lugar, mas aqui também, no outro restaurante. Então era tudo trabalhinho de formiguinha, mas sem desistir, pegando essas oportunidades. Então, para resumir, eu perdi o medo dele ter algum chilique porque não tinha a rotina dele. E foi aí que eu fui conseguindo mais coisas dele, que ele comesse outros alimentos, que ele fosse a lugares onde ele antes não queria ir, ou não ficava sentado, como era cinema, restaurante. E tudo isso eu fui fazendo assim, desse jeito, devagarzinho. Fazia 3 coisas que ele conhecia e uma coisa desconhecida, para ir introduzindo aos poucos. Então, gente, as férias são difíceis, são, mas são oportunidades para a gente ajudar nesse comportamento das crianças, que é sempre igual, que é sempre difícil, que querem sempre a mesma coisa. Então, assim como eu fiz com o Edinho, talvez vocês apliquem também esse tipo de dica para aquilo que vocês gostariam de fazer nas férias, e que vocês acham que não vou fazer porque, né, meu filho, minha filha com autismo não vai aceitar de maneira alguma. Pensa bem, será que não vai aceitar mesmo? Será que não é uma oportunidade que você pode aproveitar para mostrar para ele que, né, o mundo não acaba porque vocês estão fazendo alguma coisa diferente?
Então, aguardo o recado de vocês. Depois de terem tentado, vou ficar aqui esperando os comentários. Eu sempre respondo, às vezes respondo, né, um pouco mais tarde, porque eu trabalho em vários lugares, recebo muitos e-mails e mensagens, mas sempre dou um jeito de responder. E vou querer saber de vocês se vocês fizeram esse tipo de tentativas nas férias. E o que vocês acham das férias? Se é um período ruim, se é um período estressante, ou se pelo contrário, no seu caso, se é um período em que fica tudo bem. Pode ser também, né? Todo mundo tem essa experiência diferente com o filho autista. E no mais, eu só posso desejar a vocês um Feliz Natal com muito amor, muita paz, muita luz e muita paciência e força para seguir educando seu filho autista ou a sua filha autista, porque vale muito a pena. Todo dia é uma oportunidade de criar uma situação para propiciar o desenvolvimento do teu filho. E essa garra, essa força, o que eu mais desejo de Natal para vocês, tá? Um beijo, Feliz Natal!